Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Quero mandar um abraço especial para a turma do 8º ano da Stefânia Simões Dias. Bom, dando continuação aos nossos trabalhos com a turma do 8º ano, vamos trabalhar hoje com a regionalização pós-Guerra Fria, apresentando aqui em destaque uma imagem emblemática da queda do Muro de Berlim, que foi um dos eventos essenciais para a finalização da Guerra Fria no mundo. Com o fim da década de 1980, marcou o início das transformações políticas e econômicas, alterando a política mundial. Inclusive, mais na frente, nós vamos perceber que houve, assim, a aproximação entre os países capitalistas, tendo como líder principal os Estados Unidos, e os países socialistas liderados pela União Soviética. A crise dos países socialistas. A economia dos países socialistas começaram a apresentar sinais de esgotamento. Os gastos com armas impediram que acompanhassem as inovações trazidas pela terceira revolução industrial e o uso das tecnologias informáticas. Então, enquanto os países capitalistas estavam mais abertos a inovações e a novos trabalhos com a tecnologia, os países socialistas ficavam fechados entre si e não acompanhavam esse desenvolvimento que estava acontecendo com o resto do mundo. Enquanto o resto do mundo se preocupava com inovações, os países socialistas preocupavam-se apenas gastar com armas. Da Guerra Fria à queda do Muro de Berlim. A população dos países socialistas mostrava insatisfação com a infraestrutura, falta de alimento e de maior liberdade. Os governantes implementaram reformas político-econômicas em direção ao capitalismo e aproximou a União Soviética dos Estados Unidos, amenizando a Guerra Fria e resultou na queda do Muro de Berlim. Como eu falei antes, esse evento da queda do Muro de Berlim foi essencial para que houvesse o final da Guerra Fria, liderada pelos Estados Unidos e União Soviética. A população nesse período estava insatisfeita com seus governantes e com a forma de política instaurada em seus países. Então, isso os obrigou a surgir uma nova ordem mundial. Com o fim da Guerra Fria, a organização do espaço geográfico passou por grandes transformações que refletiram na forma de produzir, pensar e fazer política no mundo. Inclusive, foi a partir daí que começou o processo de dispersão da União Soviética, que veremos em estudos seguintes, onde a União Soviética deixou de ser União Soviética, se dispensado em vários países e atualmente conhecemos como Rússia. A nova ordem mundial apresenta então o poder dos Estados Unidos, a União Europeia e agora o Japão. Nesse período, destaca-se o processo de globalização, com o crescimento da interdependência entre países, governos, povos e a expansão do capitalismo e da comunicação. Com os países, maiorias com regime capitalista, então a globalização aconteceu em praticamente todos os países do mundo, facilitando a comunicação entre todos os países para que o comércio seja mais livre e mais igual para todos. Então, mas a globalização é um tema que vocês vão estudar mais adiante quando vocês forem estudar o 9º ano. Trouxe uma sugestão de filme para vocês. O filme A Guerra Fria, sobre o Muro de Berlim, que é um filme bastante esclarecedor dessa época. Trouxe também um documentário sobre o fim da União Soviética, que depois, com a sua dissolução, conhecemos agora como Rússia. E, com o seu livro de geografia, vocês vão estudar mais, aprofundar seus estudos e responder às atividades sugeridas. Que a primeira atividade é: que importante evento está ligado ao fim da Guerra Fria? Outra questão é:
Com o fim da Guerra Fria, a organização do espaço geográfico passou por transformações que refletiram nas formas de produzir, pensar e fazer política no mundo. O que representava essa nova ordem mundial? Obrigada a todos pela atenção. Fiquem bem, fiquem em casa. Até a próxima.